Essa palestra será gravada e posteriormente disponibilizada. Hoje temos a presença do engenheiro agrônomo Gustavo, que é diretor de operações na Quântico, fez graduação na Unesp de Jaboticabal, é fundador da Polo, Agricultura de Precisão, e possui mais de 15 anos de experiência na prática no setor agrícola. E hoje está conosco para ministrar palestra sobre a influência da qualidade das argilas no manejo das culturas. E muito obrigada, Gustavo, por estar hoje com a gente. E passo a palavra a você. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, tá, em estar passando essas informações para vocês. Eu e o Daniel, nós fizemos parte do mesmo grupo de pesquisa. O Daniel, muito mais tempo que eu, né? Eu fiz um mestrado só lá. E junto com o professor José Marques Júnior, né, do grupo de pesquisa SESMI. Tá? E o grupo de pesquisa SESMI, ele é um grupo de pesquisa intensa nessa parte de mineralogia do solo, tudo que envolve mineralogia, né? E uma das técnicas que nós aprendemos e desenvolvemos lá no SESMI foi justamente a utilização da suscetibilidade magnética dos minerais do solo, né? E o grupo SESMI, ele tem um trabalho muito intenso de desenvolver essa tecnologia. Já há muitos anos essa tecnologia de suscetibilidade magnética existe, só que há pouco tempo ela foi utilizada de forma prática no campo, né? E até porque os sensores, né, algum tempo atrás, os sensores que eram utilizados para quantificar a suscetibilidade magnética não eram tão precisos, tá? Então, logo surgiu equipamentos mais precisos e, a partir daí, o grupo de pesquisa ele desenvolveu diversas, a partir da identificação dos ambientes de produção, pensando nessa qualidade de argila, a gente começou a encontrar fatores que são determinantes em produtividade, qualidade das culturas, manejo, tá? Então, eu vou basicamente mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Eu vou passar brevemente para vocês o que é a tecnologia e o que a gente tem feito na parte de manejo, de utilização prática disso tudo. Eu vou compartilhar minha tela. E a palestra vai ser uma palestra bem prática, tá? Bem tranquila. Se vocês quiserem me interromper a qualquer momento para fazer alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, Gustavo, está tudo certo. Bom, então, pessoal, a Quântico, ela é uma empresa pioneira, né, na utilização de sensores capazes de identificar mineralogia do solo, de identificar qualidade de argila. Como eu tinha comentado no comecinho, até foi uma brincadeira, quando a gente começou a trabalhar com isso, a gente chegava para o produtor e falava assim, olha, nós temos um trabalho que envolve magnetismo do solo. Só que aí o que acontece? Os produtores, eles tinham uma visão quase que era um serviço de esotérico, né? Você fala magnetismo, o produtor fala água magnetizada, né? Então, na verdade, não tem nada a ver com isso. O magnetismo nada mais é que uma expressão das argilas quando você infere a elas um campo magnético, né? É a capacidade dos minerais em se magnetizar, tá? É basicamente isso. Então, os sensores, o grupo SESMI, ele foi pioneiro em quantificar qual é a proporção mineralógica quando eu faço uma leitura com um aparelho. O grupo SESMI ele teve um pioneirismo de identificar essa proporção de cada valor que dá no aparelho de suscetibilidade magnética. Eles quantificaram qual que é a proporção desses minerais que compõem os solos, tá? Então, nós temos uma base muito forte, muito sólida, de que quando eu tenho um valor expressado nesse suscetibilímetro, eu sei qual que é a concentração de magnemita, magnetita, gibicita, que são
alguns dos minerais que compõem 90% dos solos tropicais, tá? Pode ter alguma variação. Então, só para vocês entenderem, não é uma medida direta, é uma medida indireta dessas proporções mineralógicas. Tá? E a grande sacada da utilização dessa informação foi nós correlacionarmos essa composição mineralógica com disponibilidade de nutriente, respostas das culturas, como produtividade, qualidade delas, né? Potencial de erosão, potencial de compactação. Quando a gente fala em agricultura de precisão, nós temos diversos sensores que as empresas utilizam para identificar esses ambientes que têm o mesmo potencial produtivo e de manejo. Uma delas seriam... Opa, deixa eu voltar aqui, depois eu volto no slide. Uma delas é a condutividade elétrica. Outra tecnologia que já devem ter ouvido falar é a parte do NIR, tá? Então, qual que é o benefício da tecnologia da suscetibilidade magnética em relação às outras tecnologias para identificar ambientes de produção? Uma delas é que nós não sofremos interferência de água, matéria orgânica, nem de sais, tá? Então, a leitura da qualidade de argila, ela pode ocorrer se tiver chovido, se eu tiver aplicado qualquer tipo de matéria orgânica, se eu tiver feito adubação, tá? Então, não ocorre nenhuma interferência. Quando eu uso, por exemplo, a condutividade elétrica para fazer essa leitura e determinar o ambiente de produção, eu tenho uma influência muito forte de água e sais, tá? Então, se eu faço uma leitura na parte da manhã e à tarde, se chover, no dia seguinte a leitura já vai ser diferente, tá? Então, o ambiente de produção, ele pode variar muito, tá? Então, a qualidade de argila, ela é um item de definição de ambiente de produção muito seguro e muito confiável. Ele praticamente não muda, tá? Então, o que acontece? O que eu estou determinando quando eu faço a qualidade de argila? É exatamente qual a composição desses minerais que compõem o solo, tá? 45% do solo é composto de minerais, tá? Então faz todo sentido nós sabermos quais são esses minerais, porque todos eles, em determinadas proporções, a planta vai responder de formas diferentes, tá? Então, se eu tenho um solo que ele é mais caulinítico, vocês podem observar que a formação do cristal da caulinita, ela é em placas, enquanto que dióxido de ferro, ela é próximo de grânulos, tá? E a superfície específica de cada um deles é totalmente diferente, tá? Imaginem que a gente tem um solo, o produtor está muito acostumado a falar em teor de argila, né? Só que o teor de argila, ele tem variações muito grandes. E pegando aqui essa classe argilosa, tá? Se a gente vai pegar um latossolo, por exemplo, argiloso, eu posso ter uma variação de 35% a 60%, tá? No teor de argila. Só que essa argila é formada do quê? Né? A argila nada mais é que tamanho de partícula, né? Aqui a gente está falando de a partícula é formada de que mineral? É basicamente isso. Então não tem nada a ver com nada esotérico, né? Como a gente estava desmistificando isso para o produtor no início, né, quando a gente começou a colocar isso no mercado, né? A gente está avaliando uma coisa muito técnica e que reflete todo um processo de formação de solo. Por quê? Para formar esses minerais, né, depende de um primeiro ponto da rocha, né, que é a rocha formadora dos solos, depende do relevo, depende do clima, né, no caso da pluviosidade, tá? Então, em determinados locais que eu tenho mais umidade, eu tenho uma formação de minerais diferente de onde eu tenho onde eu tenho menos pluviosidade. Então, a qualidade de argila, o sensor de suscetibilidade magnética, em apenas uma leitura, eu consigo expressar diversos processos de formação do solo, tá? A própria matéria orgânica, ela é reflexo do grau de degradação que o solo predispõe a ela, tá? Então, se eu tenho um solo
que ele tem um potencial de qualidade de argila maior, a matéria orgânica ela fica mais estabilizada, então eu tenho uma degradação mais lenta, tá? Então, até isso, a qualidade de argila ela reflete no teor de matérias orgânicas dos solos, tá? Então, a qualidade de argila, ela reflete, como eu falei para vocês, uma série de processos, e essa série de processos estão ligados à mineralogia. Então, a gente, para ficar fácil para vocês entenderem, imaginem que a gente está trabalhando com o DNA do solo, tá? Eu não posso usar, é só uma reflexão, tá bom? Os minerais, eles vão condicionar diversas interações que o agrônomo vai recomendar e determinar um tipo de manejo, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Essa área aqui, nós fizemos a leitura dele no primeiro ano, em 2016, tá? Só para vocês terem uma noção de quanto é a escala da qualidade de argila. A qualidade de argila, ela tem valores que podem ser zero, tá? Existem minerais que não têm leitura de qualidade de argila, não tem a expressão magnética, tá? E temos solos que têm uma expressão aqui que vão até 300, 400, isso é uma variação que depende do tipo de mineral, principalmente a magnetita, tá? Que ela é a principal que infere essa qualidade são muitos outros, né? Então, de forma prática, só para vocês entenderem, próximo de leitura de 0 até 10, 12, né, nesse intervalo de qualidade de argila, para trás, nós temos solos que eles têm a origem deles são de solos sedimentares, são solos areníticos, tá? Geralmente solos mais amarelos, mais arenosos, tá? A partir dessa leitura de 12 acima, tá? Aí vai variar a composição de quanto de magnetita, quanto de magnemita e desses outros minerais. Então, aí eu já começo a ter interferência de basaltos, tá? Rochas ígneas, tá bom? E aí vai depender da proporção desses minerais. Quanto maior, mais a proporção desses minerais no solo, tá bom? O que acontece com esses mapas aqui? Só para mostrar para vocês. Como eu disse, o magnetismo não muda de um ano para o outro. Vocês podem observar que existem variações pequenas, tá bom? Inclusive na matemática do mapa, que aí o Daniel é muito mais especialista, tá? Ele pode até me corrigir. Mas a matemática do mapa influencia, dependendo dos valores que nós colocamos nas leituras. Mas podem observar que, desde 2016 até 2020, o ambiente de produção que tem uma expressão de arenito e a outra do mesmo talhão, tá? Isso aqui é em Minas Gerais, pode observar que existe uma faixa de transição aqui, num solo de uma área de Minas, tá? Que ela é bem declivosa, e que, coisa de 150 metros aqui, eu tenho uma variação muito grande do ambiente de produção, muda muito, tá? E vocês podem observar que de 2016 até 2020, esses ambientes de produção praticamente não mudaram, tá? Então, eu tenho uma segurança muito grande em determinar que o manejo nessa área, nessas áreas em verde, nessas áreas em vermelho, elas vão ser diferentes, tá? E eu posso manter isso durante muitos anos, tá? Depois eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos aí de modificação desses ambientes, tá? Mas é um trabalho muito confiável, tá? Essa tabela aqui, que nós fizemos em cima dela? Bem rápido, tá? Nós pegamos um solo com qualidade de argila extremamente baixa, que é 0,1, e pegamos um outro, e fomos pegando solos com uma variação até próximo de 80 na leitura no aparelho, tá? O que nós conseguimos fazer nisso? Porque quando você faz a análise de fertilidade, a gente determina cálcio, potássio e magnésio, que são as bases, né? Mais hidrogênio e alumínio. Com base nisso, nós calculamos a CTC. Quando nós pegamos o mineral e degradamos a matéria orgânica, o que nós temos? Nós determinamos a CTC determinada. Então, é a CTC do mineral, tá? E avaliamos quanto da CTC do mineral e a CTC da matéria orgânica, ela é expressa em cada um das classes de ambiente de qualidade de argila. Então, podem observar que
quando o solo tem qualidade de argila muito baixa, a CTC do mineral, ela é expressa em próximo de 20%, 30%, tá? E a CTC da matéria orgânica, ela representa 70% da CTC total do solo, tá? E isso passa a modificar, a se inverter, quando nós temos assim, aquela inversão que eu comentei com vocês, que eu passo a ter próximo de 60% a 70% da CTC do mineral, mais representativo do que a CTC da matéria orgânica. Então, só essa tabela aqui, ela já consegue me mostrar que onde eu tenho que aplicar matéria orgânica, onde eu vou ter uma maior resposta de matéria orgânica nos solos, né? Então, é onde eu tenho maior expressão do potencial dela, da porcentagem da CTC da matéria orgânica. Então, nos solos com baixa qualidade de argila, eu vou ter uma resposta muito maior da matéria orgânica. Então, só aí, um primeiro passo prático é determinar onde aplicar, destinar produtos de origem vegetal. Então, uma matéria orgânica, a vinhaça, a gente trabalha muito com cama de frango, esterco bovino, compostos, né, que hoje em dia a gente tem feito muito trabalho com compostos orgânicos, né. Então, aqui a gente já sabe onde aplicar em maior dosagem, né. E, como vocês logo já devem ter escutado falar, ou vão escutar falar, que é em relação à rochagem, né. A rochagem, ela tem uma forte influência na modificação dos minerais. Então, nós vamos aplicar rocha para modificar a cristalização dos minerais. O que a gente vai modificar, nós vamos criar solo. Basicamente é isso. Então, onde aplicar rochas diferentes com doses diferentes, tá? Aí entra a qualidade de argila, que aí eu tenho doses diferentes e fontes diferentes para lugares diferentes em cada um dos ambientes, tá bom? O pessoal, a agricultura, ela tem usado essa tecnologia da rochagem de modo muito errado, né? O pessoal aplica doses baixas, às vezes em locais que precisaria de uma dose maior, rochas ruins, que não vão fazer efeito, né? Então, é uma tecnologia que auxilia a determinação do que fazer em relação a esses produtos, tá? Só aí já é um grande ganho, né? Nessa questão de manejos, né? Essa outra área aqui, de outro cliente, ela representa 360 hectares, tá? É uma área de soja. Esse mapa aqui é o mapa de qualidade de argila. Nós fizemos trabalho desde 2014, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, nós temos uma área muito fraca de argila, tá? Teores próximos de 0,1, 0,2, né? Até 2, e um solo indo para valores entre 12 e 15, tá bom? Esse é o mapa de produtividade de 2019. Vocês podem observar que onde eu tenho qualidade de argila mais baixa, o potencial produtivo é sempre menor, tá? O que acontecia nessa área? Nós começamos a aplicar fósforo nela em 2015, tá? Só que de forma fixa. Então, em 2014, essa área ela foi arrendada de cana, ela estava sendo arrendada para cana, para a usina, e o cliente comprou essa área e começou a aplicar. Então, ele fez uma dose fixa de calcário nessa área, uma dose fixa de gesso e plantou com 200 quilos de MAP no suco de plantio, tá? Então, a partir de 2015, quando nós começamos a fazer análise, nós começamos a observar que começou a aparecer fósforo com mais intensidade em alguns locais, mesmo nós não termos feito aplicação em taxa variável. Em 2016, isso ficou muito evidente. Em 2017, mais evidente ainda. E até 2020, essa área sempre com fósforo mais baixo, tá? Esse ano não tem essa pequena área aqui, porque o cliente plantou café, tá? Então não tem mais a soja. Mas podem observar aqui, ó, que sempre esse pedaço de área aqui, ó, desde 2000, aqui não tinha ainda, que ela liberou cana. Desde 2016, 17, 18, 19, sempre o fósforo muito baixo, tá? O que acontece? Se eu não tenho esse mapa de qualidade de argila, a primeira recomendação que um agrônomo faz é aplicar fósforo, né? É aplicar fósforo nessa área. Só que o fósforo não está ficando disponível, é um fósforo de
que fica altamente absorvido, porque a qualidade de argila aqui ela é inferior, e a argila é alto potencial de absorção de fósforo. O que acontece? Não adianta eu aplicar fósforo em doses elevadas, e a fonte do fósforo que eu aplico também tem uma forte influência. Se eu aplicar um MAP ou um super simples, que são fontes altamente solúveis, a primeira coisa que acontece é uma forte adsorção do elemento fósforo, tá? Não fica disponibilizado para a planta. Então, um dos trabalhos que nós fazemos é identificar qual a fonte mais eficiente para cada uma desses ambientes de produção. Nesse caso, a principal fonte utilizada foi o iorim, que ele é um termofosfato menos solúvel, tá? E as respostas da planta, utilizando um fósforo menos solúvel, foi muito melhor. Então, aí mais uma questão prática da utilização dessa tecnologia, dessa definição de ambiente. Qual a fonte a ser utilizada? Aí podemos falar de fósforo, podemos falar do calcário, né? Porque a reação do calcário também vai interferir, né? Onde aplicar. Um exemplo é o seguinte, ó, essa área em 2019, tá bom? O cliente ele aplicou 5 toneladas de basalto, que a gente chama de agromineral, né? Que é o pó de rocha, né? Que todo mundo, essa é a expressão comercial, em 2019. Em 2020, podem observar que eu tive uma disponibilização. Aqui nós não aplicamos fósforo com intensidade, foi no máximo 150 quilos de MAP por hectare, né? Vocês podem observar que essa área aqui, ó, disponibilizou fósforo, tá? Só que essa área, onde eu precisava de uma dose maior, não teve efeito, tá? Então, nesse tipo de argila que eu tenho aqui, foi eficiente uma dose de 5 toneladas. Nessa área, provavelmente eu preciso de uma dose de pelo menos 8, 10 toneladas, para ela começar a fazer efeito, tá? Então, é um dos pontos, tá? Então, vocês podem observar que o manejo de fertilidade está muito relacionado. Tanto que, mesmo, vocês podem observar aqui, ó, o V% dessa pequena área aqui, ó, estava corrigido, tá? Nessa área, nem tanto, só que a produção é muito maior aqui do que aqui, tá? Então, a fertilidade, por que a gente está utilizando a técnica para trabalhar a agricultura de precisão? Porque nem sempre eu manter os mesmos níveis de fertilidade quer dizer que eu vou produzir mais, tá? Nem sempre a área mais fértil é a mais produtiva, tá? Então, qual que é o primeiro passo da identificação básica, né, desses ambientes? Inicialmente, nós fazemos um grid amostral, tá? Nós temos diversas condições de fazer isso, podemos fazer uma amostragem estratificada, mas nesse caso aqui nós utilizamos a amostragem com grid, né? Um grid de 1 hectare, tá? Esse grid de 1 hectare nos gerou, depois das leituras, esses ambientes de produção. Nós podemos fazer a leitura a campo, podemos fazer a leitura no próprio campo, em campo, né? No laboratório e a campo, tem como a gente fazer isso, existem sensores para isso, e nos próximos anos, a leitura, ela vai ser feita com base nos ambientes, tá? Então, é uma leitura, é uma amostragem estratificada, uma amostragem direcionada, tá? Eu vou diminuir o número de amostragens, tá? Conforme a variação dos ambientes ocorre com mais intensidade, eu aumento o número de amostragens. Se eu tenho uma área mais homogênea, eu posso diminuir o número de amostragens. Então, a gente consegue diminuir a quantidade de amostras e, consequentemente, economizar o produtor, tá? E com o mapa pronto, nós fazemos diversas correlações, tá? Que aí eu vou entrar na parte prática disso. Um dos exemplos da tecnologia, nós pegamos uma área, essa aqui é uma área, um exemplo de café, tá? Nós temos um histórico aqui de 2014 até 2018, diversas variedades de café, diversos anos de plantio, e o único fator que nós segmentamos essas áreas foi com base na qualidade de argila. Então, observem que a qualidade de argila baixa, vocês já viram que o potencial produtivo da soja é menor. E o mesmo acontece com o café. Então, em qualidade de argila mais baixa, a produtividade média dos 5 anos do café foi bem menor. Tá?
E a qualidade de argila, quando começa a aumentar, ela tem um potencial produtivo maior também. E o que acontece em relação... Vocês já devem ter ouvido falar que o café tem uma bianualidade, né? O café produz mais um ano, e outro ano ele diminui a produtividade por conta de questões fisiológicas, né? Nível de manejo, tá? Mas o que acontece? Quando a gente segmenta por qualidade de argila, nós começamos a observar que a bianualidade do café, nesses ambientes de qualidade de argila melhor, eu tenho uma variação de um ano para o outro de 20% somente. Tá? Enquanto que nessa qualidade de argila, a bianualidade chega próximo de 70%, então é uma produtividade muito mais heterogênea. Tá? Aí, outra questão prática que a gente pode utilizar são os manejos de poda do café. Então, onde eu vou ter mais respostas das podas? Se eu tenho um solo, um café plantado nesse tipo de solo, se eu não tiver uma fertilidade adequada, a produtividade no ano de poda ela é muito baixa. Enquanto nessas áreas aqui, com alta qualidade de argila, o pico de produtividade pós um esqueletamento, uma poda, né, ela vai ser muito melhor. Tá? Então, a utilização prática é uma das utilizações práticas para isso. Nós não temos dados ainda para outras culturas perenes, por exemplo, uma poda talvez de laranja, né? Nós fizemos isso para café. Essa outra área aqui também é uma área de café. Tivemos o mesmo potencial de crescimento de produtividade, ó, tá? Conforme eu vou aumentando a qualidade de argila, eu vou aumentando a produtividade também. E isso, inclusive, nós colocamos no meio aqui áreas, ó, áreas que são irrigadas, onde tem esse azulzinho claro aqui, ó, são áreas irrigadas, tá? Então, na média de produtividade aqui, ó, nós temos médias de produtividade baixa em áreas irrigadas porque tem qualidade de argila mais baixa, tá? Aqui ela está em ordem decrescente de produtividade, mas as maiores produtividades estão, em grande parte, nas áreas de qualidade de argila melhor, tá? Então, o que a Quanticum fez para criar esses critérios de recomendação? Nós modelamos o que fazer em cada tipo de solo com base em fertilidade. Tá? Então, um exemplo, na qualidade de argila mais baixa, quais são, a gente chama de linha aqui de adubação, né? Então, nessas áreas aqui, qual que é o nível máximo de fertilidade de fósforo, de cálcio, de potássio, magnésio, que eu consigo chegar quando eu faço uma aplicação. Então, se eu tenho, por exemplo, um solo que está na qualidade de argila entre 8 e 15, qual é o máximo de fósforo que eu posso recomendar? Qual que é o máximo de cálcio, máximo de potássio, máximo de matéria orgânica? Tá? Então, é uma espécie de manejo adaptado, né? Personalizado. Cada fazenda e cada cultura vai ter um manejo de fertilidade com base nos seus ambientes de produção e nas classes de resposta. Porque nós não podemos considerar, por exemplo, que se eu pego uma soja do Cerrado, lá de Mato Grosso, e uma soja daqui de Minas, ou mesmo de São Paulo, eu tenho influências climáticas, né? Então, para cada fazenda, para cada região, nós vamos ter uma tabela dessa de critérios de recomendação para cada ambiente de produção. Tá? Esse aqui é só um outro exemplo, né, de soja, que nós tivemos uma qualidade de argila muito baixa nessa área aqui, e o fósforo em 2019 extremamente baixo, tá? E em 2020, depois de aplicado termofosfato nessa área de baixo aqui, ó, com baixa qualidade de argila, e nas duas áreas de cima, eu ter aplicado MAP, tá? Vocês podem observar que nas duas áreas eu tive um aumento expressivo de fósforo, tá? Eu saí de 5 ppm de fósforo para próximo de 15 ppm de fósforo, tá? Segunda aplicação. E os níveis de fósforo muito parecidos. Só que essa área, que era menos produtiva em anos anteriores, ela passou a produzir muito mais do que essa área de cima, tá? Só modificando a fonte do elemento, que seria o MAP, pro termofosfato. Mesma coisa aqui, ó. Essa qualidade de argila extremamente alta aqui em cima, aqui muito baixo.
Aqui eu já tinha em 2019 alguns pontos de fósforo maior. Em 2020 aplicamos o termofosfato, aumentou muito o fósforo e passamos a produzir 6 sacas a mais de soja por hectare. Não fizemos mais nada de diferente. Tá? Então, essa é uma outra tabela de café, tá? Para vocês verem como que nós não podemos trabalhar a agricultura de precisão. A gente acabou deixando de trabalhar esses ambientes de produção e não criamos um critério, né, de recomendação para cada um deles. Nós começamos a observar exatamente isso. Olha, nós temos uma experiência na cultura de café, já mapeados com um grid de 1 hectare, 45 mil hectares, tá? Nesses 45 mil hectares, igual eu falei para vocês, nós segmentamos somente por qualidade de argila. E como nós temos as análises de fertilidade e produtividade histórica de pelo menos 5 anos, nós segmentamos áreas que tinham o mesmo potencial produtivo, de 35 a 45 sacas de café durante 5 anos, tá? Só que, lembra que eu falei para vocês que eu tinha um potencial produtivo menor nas áreas de baixa qualidade de argila? Nesse ambiente aqui, ó, que o valor é menor que 2, para eu manter o mesmo nível de produtividade, eu tenho que manter níveis de fósforo acima de 65 ppm, tá? Somente nessa qualidade de argila que eu vou ter respostas de aplicação em doses variadas de fósforo. Enquanto que nas outras qualidades de argila, praticamente não teve variação. Tive pequenas variações, 22, mas observe o seguinte, para eu ter a mesma produtividade numa qualidade de argila maior, eu precisei de menos nutrientes, uma menor fertilidade para manter o mesmo nível de produtividade durante 5 anos. Tá? E isso é decrescente para diversos elementos, sejam eles potássio, cálcio, magnésio e alguns outros, né? A gente inclusive viu a questão de boro também, ó. Então observem que para esse nível de qualidade de argila, eu tenho que ter uma fertilidade diferente. Então, aí eu passo a ter uma agricultura de precisão que eu não vou variar somente, eu não vou nivelar a fertilidade para todos os ambientes. Ambientes vão ter que ter níveis de fertilidade diferentes, tá? Para eu manter produtividade ou mesmo aumentar a produtividade. Em café, nós fizemos um trabalho relacionando a qualidade de argila com qualidade de bebida, né? Então, vocês já viram que existe uma forte correlação com produtividade, existe uma forte correlação com fertilidade do solo. Aí, nós trabalhamos com qualidade de bebida, tá? Eu não coloquei aqui dados, porque nós dados de cana, dados de citros, mas eu especifiquei aqui dados de café. Olha que interessante, né? O mercado de café de qualidade ele está muito aquecido, né? Então, olha que interessante. Quando o café está plantado na qualidade de argila entre 2 e 4, e isso nós observamos em quase todas as regiões cafeeiras do Brasil, nós observamos que essa qualidade de argila entre 2 e 4 é a que mais expressa qualidade de bebida. Nesses cafés aqui, eu tenho cafés de bebidas especiais, tá? Quando eu vou aumentando a qualidade de argila próximo entre 6 e 8, eu tenho menor potencial de qualidade. Só que quando eu saio de solos de origem sedimentares, areníticas, e vou para solos ígneos, basálticos, né, de preferência, a qualidade de argila volta a aumentar. Isso aconteceu em 2018 e aconteceu em 2019 também. Tá? Então, vocês podem observar que eu tenho as maiores notas próximos até 4, aqui esse ano foi até 5. As notas diminuíram drasticamente entre 6 e 8, e quando eu fui para solos vulcânicos, essa nota voltou a aumentar. E o que é interessante é o seguinte, nessas áreas o meu potencial produtivo é menor. Então, já nos perguntaram que, bom, produziu menos, consequentemente, a qualidade ela se concentrou, né? Mas observem que aqui eu tenho potencial produtivo menor com alta qualidade, potencial produtivo menor
com baixa qualidade e potencial produtivo grande com alta qualidade. Tá? Então, a gente consegue, inclusive, definir talhões das fazendas em que eu vou fazer uma colheita segmentada, uma colheita seletiva. Tá? Então, esse mapa é um dos representantes espaciais, tá? Da qualidade de bebida. Então, por exemplo, ó, quando eu tenho a qualidade de argila próximo de 2 aqui, ó, foi onde eu colhi as maiores notas, espacializado, tá vendo? Então, observem que essa mancha mais clara, ela tem a qualidade de alta de bebida. Em 2019, ela foi também a maior nota. Observem o seguinte, ó. Em 2018, eu tive um pico de 86 de nota. Em 2019, não foi 86, 88, foi 85. Ele não produziu a mesma nota. Só que no contexto da fazenda, do talhão, essa área continuou sendo a que mais produziu qualidade. Aqui produziu 88 em 2018. Aqui produziu 86. Aqui produziu 85. Ela passou a produzir 83. Aqui, que era produzir 83, passou a produzir 80. Então, mesmo que um ano não seja benéfico para a qualidade, né, que a gente tem muita influência climática na produção de qualidade de café, né, que sofre muita influência, mesmo assim, dentro do talhão, nós temos variações. Tá? Então, observem o potencial que a tecnologia tem de definir esses talhões para o produtor, né? E falar para ele o seguinte, olha, se você colher esse talhão aqui e misturar todo esse café, você vai diminuir a qualidade, porque eu só tenho um talhão aqui, ó, com alta qualidade de café, de bebida especial. Eu misturo tudo, eu vou perder, no todo, eu vou perder esses 15 hectares aqui que eu poderia colher café especial. Tá? Então, eu defino para o cliente talhões que ele vai colher separado, colocar isso no terreiro separadamente e ganhar mais dinheiro na venda do café. Tá? Definir, inclusive, o talhonamento, né? Marcar para ele, por exemplo, que ele vai plantar o café. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, você vai fazer um carreador aqui, para facilitar o manejo dele na hora dele colher, na hora dele fazer as adubações, os corretivos de solo. Tá? Então, é um planejamento, é uma ferramenta de planejamento estratégico das propriedades, sejam elas para utilizar, para ver. Aí eu vou falar para vocês agora também a questão de variedades, né? Porque nós já sabemos, não é aqui agora, é mais para o final, mas nós temos diversos trabalhos mostrando que se eu planto um catuai amarelo nesse ambiente, ou mesmo depois um mundo novo nesse ambiente, a produtividade, a qualidade de bebida vão ser diferentes. Então, eu tenho variedades ou cultivares de espécies de plantas que vão ser mais adaptadas em cada um deles. Tá? Essa aqui é uma fazenda que nós temos um trabalho lá em Mato Grosso do Sul. Alguém tem uma pergunta? Estou passando muito rápido. Tranquilo, Gustavo. Pode continuar. Essa fazenda é uma fazenda de um grande cliente lá do Mato Grosso. Esse talhão aqui, ele representa 800 hectares de soja, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa área aqui é qualidade de argila, tá? Então eu tenho as menores qualidades de argila aqui, as maiores qualidades de argila nesse talhão aqui. E observem o seguinte, que a variação da leitura ela é muito baixa. Eu saí de 1,8 nesse talhão aqui para 3, onde está em vermelho, tá? Aí eu mostro para vocês aqui, esse mapa é o mapa de teor de argila. Então, exatamente nessa ravina, eu tenho o menor teor de argila e aqui o menor teor de argila também. Só que nessa área que eu tenho o menor teor de argila, eu tenho também a maior qualidade de argila. Tá? E onde eu tenho 65% de argila, é uma argila intermediária, não é a mais baixa em qualidade, é a intermediária. Vamos ver se a planta enxerga isso aí, se ela enxerga o teor ou se ela enxerga a qualidade de argila.
esse aqui é o mapa de algodão, toneladas por hectare. 2 anos de histórico de colheita. Então, em 2018, onde eu tenho qualidade de argila menor, eu tive pelo menos 500 a 600 quilos de algodão a menos por hectare comparado com o menor magnetismo, a menor qualidade de argila. Então, nem o maior teor de argila, porque geralmente o pessoal fala assim, eu vou calibrar o meu ambiente de produção pensando no teor de argila. É um grande avanço. Só que é de se esperar que eu tenha um teor de argila maior, consequentemente maior CTC, e provavelmente eu vou ter maior produtividade. Nem por isso, né? Vocês podem observar aqui que a área com maior teor de argila, nem por isso ela foi a mais produtiva. Eu tive uma área com menor teor de argila, só que uma argila de melhor qualidade, produzindo mais nos 2 anos, tá? Isso é algodão, tá? Esse aqui é o mapa agora de soja. Podem observar que os 2 talhões que têm as menores qualidades de argila são os talhões que menos produzem, de soja agora, tá? Eu mostrei o mapa de algodão, agora do de soja. A produtividade aqui não foi ruim, tá vendo? Só que não foi maior do que a qualidade de argila maior. Aí muita gente utiliza o mapa de NDVI para criar os ambientes de produção, porque eles dizem assim, que eu vou, áreas que produzem menos, consequentemente elas produzem um índice de biomassa menor, então eu vou usar aquilo como um índice confiável de definição do ambiente de produção. Só que nem sempre isso acontece. Vocês podem observar que o mapa de NDVI do mesmo ano de produtividade, essa produtividade aqui foi pego da colhedora, tá? Vocês podem observar que ele não representa a produtividade, no caso, né? Então, as técnicas, elas podem se complementar, tá? Eu não posso afirmar que nem sempre que o NDVI nunca vai funcionar, tá? São técnicas complementares, nós podemos utilizar todas elas para ter mais ferramentas de avaliação, porque o NDVI eu posso utilizar ele para fazer definições de ambientes que eu tenho problema com pragas, diversas coisas, tá? Só que a Quanticum trabalha e acredita que a definição do ambiente pelo solo, pela qualidade de argila, é muito confiável, tá? Outra área também, essa área aqui, ó, são 2 talhões, né? Também com uma variação muito pequena de leitura, variando de 1.3 até 2.6, é uma variação até menor do que aquela que deu 3.8, né? E quando eu pego o mapa de produtividade aqui de algodão, essa divisão aqui, ó, essa transição dos ambientes, daqui para cá, a média de produtividade aqui, ó, ela foi de 320 arrobas de algodão, tá? E aqui, 301 arrobas, tá? Uma pequena variação, tá? E também pegando aqui a questão de qualidade da fibra, tá bom? Observem o seguinte, como eu mostrei para vocês que existe qualidade de café, nós também correlacionamos isso com a qualidade da fibra do algodão, tá? Podem observar o seguinte, ó, então para a variedade FM 954, as áreas com menos qualidade de argila produziram maior qualidade de fibra para essa variedade. A variedade 975, quando você compara os 2 ambientes, né, a mesma variedade plantada nos diferentes ambientes, o ambiente menos magnético produziu maior índice de qualidade de fibra. Tá? Isso para algodão. O Daniel não me deixa mentir que o SESM tem esses trabalhos com laranja, tem esses trabalhos também com cana. Nós já sabemos que cana responde em relação ao teor de sacarose, a porcentagem de fibra, tá? Então, tudo isso são indicativos muito fortes de que o ambiente de produção ele é representativo, né? Outro trabalho bem prático, tá? Que o ambiente de produção, quando definido por esse critério, também com artigos, né, que embasam essas referências, que eu tenho que valores baixos de qualidade de argila
eu tenho menor potencial de capacidade de armazenamento de água. Tá? Um exemplo, valores entre 0 e 2. Quando nós vamos interpretar isso em milímetros de água, potencial de retenção de água, eles representam 100 milímetros, tá? De 100 a 130 milímetros de armazenamento. Esse solo, com próximo de 13, ele tem 200 milímetros de potencial de armazenamento. Só aqui dá um indicativo muito forte de escolhas de variedades de soja, por exemplo. Quando eu vou plantar soja nesse talhão daqui, eu tenho que ter uma soja mais resistente a veranicos, tenho que ter uma soja mais rústica. Quando eu planto nessa área, eu posso ter uma soja mais eficiente, mais produtiva, né? Por quê? Eu tenho aqui pelo menos 100 milímetros de armazenamento a mais de água nessas duas áreas, né? A diferença entre elas. São praticamente 10 dias ou 15 dias, dependendo da região, de potencial a mais de retenção de água caso dê um veranico. Então, a soja plantada aqui dura 15 dias menos até ela atingir um ponto de crítico do que essa área aqui. Tá? Exatamente por isso, tá? Questão de lâminas de irrigação. Qual é a lâmina de irrigação? Vou fazer um planejamento de um pivô, vou fazer um planejamento de gotejamento de café. Qual que é a lâmina de água que eu vou utilizar em cada um dos setores? Então, eu posso setorizar a irrigação para cada um desses ambientes. Aqui eu tenho que pôr uma lâmina menor, aqui tem que pôr uma lâmina maior, aqui com mais frequência, né, porque eu vou ter uma evapotranspiração que vai exigir maior frequência de aplicações, tá? Mais para frente, esse aqui é só um exemplo, né? Nós temos um mapa, nós temos hoje um mapa de todos os estados brasileiros, em uma resolução de 30 hectares, tá? Esse mapa, ele é muito responsivo, ele está altamente validado, o Grupo SESM conseguiu validar isso a campo, né, durante muitos anos de pesquisa. Então, nós já sabemos que existe uma forte correlação para a utilização desses mapas estaduais, né, para usar a tecnologia de forma regional, estadual, até nível território nacional, tá, para definir potencial de onde plantar, tipos de culturas que são mais adaptadas, né, utilizar a técnica a nível regional, que no caso para a fazenda do produtor. Então ele vai ter esse mapa de qualidade de argila e vai definir onde ele vai adubar com um determinado tipo de adubo, quais as quantidades, os talhões, planejar quais as variedades, porque nós já temos também trabalhos relacionando a maturação do café, por exemplo, né? Onde o café madura mais cedo, onde ele demora mais para ter uma maturação ideal. Então, a gente consegue definir quais as cultivares que vão ser melhor adaptadas em cada um. Então, montar um planejamento estratégico dentro da fazenda. E operacionalizar isso para o produtor. Fazer com que ele, dentro do talhão, ele sabe que esse talhão aqui, ele vai colher separado o café, vai ter o melhor aproveitamento da qualidade de bebida. Ele sabe que nesse talhão ele não pode adubar de uma certa forma. Tá? Então eu posso sair desde um nível muito macro até um nível de aplicações muito práticas e de forma muito confiável. Esse é o grande ponto. Tá? Só para mostrar para vocês o nível de detalhes desse mapa regional aqui, tá? Utilizando uma base de dados aí de 20 unidades experimentais, mais de 12 variedades de café em 10 cidades. Quando eu vario a qualidade de argila, a produtividade, que é essa linha verde aqui, ó, ela tende a aumentar. Tá? Então, além de utilizar esses níveis bem detalhados a nível de campo, o mapa, a nível estratégico, regional, ele mostra uma forte correlação com... É só basicamente uma comprovação de que o mapa de 30 hectares ele tem uma forte correlação com os mapas regionais. De dentro da fazenda, tá? Só mostrando para vocês aqui mais uma aplicação, que isso aqui a gente pode colocar a ferramenta, né?
de prática, né, de informação do produtor. Um exemplo, ó, o Bourbon amarelo, que é uma cultivar, o Catuai vermelho, é outra variedade de café. A variedade Catuai amarelo 144, plantada num ambiente de qualidade de argila alto, ele produz menos. Ele vai bem no baixo e alto moderado, tá? O Bourbon, ele tem o mesmo comportamento, tá vendo? Ele é achatado nas pontas e mais alongado nas laterais. A resposta em produtividade. Quer dizer que ele vai melhor, né? A produtividade é maior nessas duas áreas. Isso varia de cultivar para cultivar. O IAC-RN, ele não vai bem aqui, nem aqui, nem aqui. Ele vai bem aqui, ó, no baixo moderado. Aí vamos pegar agora o Bourbon amarelo, por exemplo. Ele tem altas produtividades nos extremos laterais aqui, ó. Quando eu pego a qualidade de bebida, ele é o inverso, ó. Ele produz baixa qualidade aqui, mas a alta qualidade aqui, ó. Tá? Então, é uma forte ferramenta de falar para o produtor o seguinte, ó, nessa qualidade de argila, você vai plantar essa cultivar, vai adubar com esses insumos, você vai colher tal, você pode estimar o potencial de produtivo de qualidade, né? Então, é uma ferramenta estratégica do produtor, tá? Para definição de diversos fatores de manejo. Tá? Isso tudo pode ser integrado em um sistema, numa plataforma, né? Porque é uma base de dados que eu posso utilizar para dar essa ferramenta ao produtor. Falar para ele assim, olha, nesse ambiente de produção aqui, quais são os níveis de fertilidade, quais são as cultivares, colocar tudo isso em um sistema, né? Que é o que hoje nós disponibilizamos para os nossos clientes. Que é as listas das cultivares, das variedades, que vão ser mais responsivas em cada um dos ambientes, né? Os índices de evolução de fertilidade, né? No caso de produtividade, eu posso colocar tudo isso junto, baseando os tipos de qualidade de argila. E a mesma coisa com os mapas, tá? Esse é o último slide, para a gente terminar, tá? Só mostrando para vocês o potencial da utilização dessa tecnologia. Que o mesmo mapa ele pode ser utilizado para diversas etapas do manejo do produtor, né? Que é a própria definição do ambiente, a própria questão de amostragem, né? As recomendações, no caso da amostragem, aquela amostragem inteligente, estratificada, né? Pensando nos ambientes que têm maior homogeneidade, né? Montar talhões, né, que tem o mesmo padrão de solo, a própria aplicação da agricultura de precisão, que eu vou aplicar doses que são mais eficientes em cada um deles, a alocação varietal, a parte de conservação de solo. Eu já sei que nesse solo, com baixa qualidade de argila, o potencial de erosão é muito maior. Então, as minhas práticas conservacionistas, elas têm que ser melhor aplicadas, tá? Que eu mostro para vocês aqui de erosão. Temos quando a gente fala também de qualidade de argila, nós estamos falando também de moléculas, a adsorção de moléculas, né? Então, potencial de adsorção de herbicidas pré-emergentes. Então, se eu aplicar um herbicida nessa área e nessa área aqui, o herbicida, como é uma argila, um solo mais arenoso, a argila vai absorver com menor força a molécula do herbicida. Então, a dose do herbicida tem que ser maior nessa área. Porque aqui eu vou ter uma absorção maior da molécula do herbicida, consequentemente, o tempo de controle das plantas daninhas nessa área vai ser menor do que essa aqui. Tá? E a própria correção, adubação. Tá? Então, basicamente, pessoal, é uma ferramenta de planejamento estratégico das fazendas, de empresas, inclusive de governos, tá? Que é o que a gente está tentando implementar agora. Utilizar essa tecnologia para interagir com os governos e mostrar para eles que existe uma forma de planejar a utilização do solo com melhor eficiência, tá bom? Agora, eu vou deixar aberto aí para vocês a questão de perguntas, né? Se vocês precisarem que eu volte aí em algum slide para tirar alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, viu? Obrigada pela palestra, Gustavo, e parabéns. Eu vou começar com uma pergunta minha já.
que eu anotei aqui, ó. Você já tem algum trabalho na região aqui de Marília? Não, de Marília é indo para Araçatuba, não é? Não, tô falando besteira. Marília que... Não, depois... Eu vejo aqui onde que é. O máximo que a gente chegou foi perto de Araçatuba, para aqueles lados lá, mas aí em Marília não temos, não. Uhum. E você acredita que essa técnica ajudaria no cultivo do amendoim? Todas as culturas, nós não temos trabalho ainda com amendoim, com respostas de amendoim, mas cana tem uma forte correlação com o manejo de ambientes de produção baseada na qualidade de argila. Então, consequentemente, o amendoim provavelmente vai ter, muita gente faz consórcio, né, com a cana. Né, soja tem, então provavelmente vai ter muita correlação, sim. É uma possibilidade de trabalho ainda. Agora eu deixei em aberta... Obrigada, Gustavo. Deixei em aberto perguntas se o pessoal quiser fazer. Alguns de vocês trabalham com agricultura de precisão? Já tiveram contato com isso já? Eu fiz estágio no Lama durante 2 meses, em julho do ano passado, em janeiro desse ano, e tive contato também. E aí tem os meninos que estão lá no mestrado e doutorado, que vieram aqui da FATEC, né, que é cidade vizinha. Uhum. E a gente já trabalhava lá bastante, trabalhava com cana, amendoim também. Uhum. Os herbicidas. A Paula está perguntando sobre a distorção de moléculas. Tem trabalho, sim. Inclusive, tem algumas moléculas, né, de herbicidas pré-emergente, que igual eu comentei com vocês. Quando eu tenho um solo com uma qualidade de argila alta, consequentemente, a superfície específica desse mineral ela é muito alta, né? Consequentemente, a absorção da molécula do herbicida na qualidade de argila alta ela é maior, tá? Basicamente, solos argilosos, né? Com uma superfície específica maior do grânulo de argila. Então, nessas áreas, existem trabalhos que mostram que eu tenho que fazer uma aplicação pelo menos quase 2 vezes maior do herbicida para ter o mesmo nível de controle, o mesmo tempo de controle do que em outras áreas. Né? Para café, por exemplo, a gente está tentando viabilizar, porque café usa muito inseticidas e fungicidas de solo. Né? E a gente tem muitas áreas aí que a gente aplica a mesma dosagem, acompanha a aplicação é correta, e nem sempre nós temos um nível de controle de bicho mineiro, por exemplo, dentro da mesma área, né, você olha o mesmo tipo de solo e você não tem controles, talhões que acaba despontando o bicho mineiro, por exemplo, estoura, não teve controle, e em outras áreas teve controle. Né, isso sem motivo nenhum. Né. Matéria orgânica igual, teor de argila muito parecido. Né. Então, em cana, nós já vimos que existem algumas moléculas que são altamente absorvidas. Então, outras moléculas também podem ser. Falta muito trabalho em cima disso ainda, né? Mas é um forte indicativo. Até a questão de potencial de acúmulo de carbono, né? Hoje está muito em alta, né? O mercado de crédito de carbono. Então, nós já sabemos que existem solos com maior potencial de acúmulo de carbono. Então, onde você vai trabalhar isso, até as usinas usam muito isso, né? Para definir áreas onde ela tem que aplicar mais vinhaça, onde ela tem maior acúmulo de carbono. Uma das utilizações também, que agora me veio à cabeça, que eu comentei com você, não comentei com vocês, é que anteriormente a um arrendamento de terra, eu posso saber qual é o potencial produtivo de cana, de café. Então, se uma usina vai arrendar terra, ela já pode saber o quanto ela vai ter o potencial produtivo. Então, ela vai adequar o pagamento
do arrendamento com base nisso, né? Que ela já sabe quanto ela vai produzir de sacarose, quando ela vai ter produção de toneladas de cana por hectare. É um fator para ela definir pagamento de arrendamento. Imagina. Gustavo, Opa! pode falar, Paula. Deixa eu aproveitar e fazer uma segunda pergunta, abrir o microfone aqui para ficar mais fácil, mais rápido de falar. Você comentou muito em questão de aplicação em taxa variável, essas coisas, que você conduz experimentos a campo com produtores. Como que é essa visão dos produtores em questão da taxa variável? Eles aderem de boa ou tem uma restrição ainda? Olha, muitos produtores ainda têm restrição, Paula, por conta de utilização errada da tecnologia no passado. Tá? Igual eu comentei com vocês. Nem sempre a área mais fértil é a área mais produtiva. Tá? Como eu trabalho com agricultura de precisão, já vão completar quase 10 anos, a gente tem acompanhado um histórico muito grande de fertilidade dos clientes, e igual eu mostrei para vocês aqueles mapas lá, nem sempre a área mais fértil estava produzindo mais, a área corrigida estava produzindo mais. Então, ainda as empresas de agricultura de precisão, elas não adaptaram ainda essa questão do grid, os critérios de recomendação, então muitas delas acabaram não gerando resultado para o produtor econômico. Tá? E isso realmente causou um atrito aí, acabou queimando um pouco a tecnologia. Mas bons profissionais estão implantando tecnologias com critério, né, com técnica, né, e começa agora a tirar um pouco mais, mudando um pouco essa visão da agricultura de precisão, deixando de utilizar o grid amostral para utilizar o ambiente de produção, seja ele por qualquer que seja o método, né, pelo NDVI, pela condutividade elétrica, todos eles vão ser úteis, né, para a gente melhorar a coleta, melhorar a amostragem, né? Mas, assim, é um trabalho ainda de formiguinha, né? Para você ir implementando isso aí, criando a demanda do produtor, mostrando para ele que ele modificar, que ele pode economizar em alguns locais e que em alguns locais ele tem que fazer investimento, senão ele não vai conseguir aumentar a produtividade, né? Talvez com uma pequena modificação do tipo de adubo que ele utiliza, ele já vai conseguir aumentar a produtividade, né? Então tem todos esses critérios aí que o produtor a gente tem que passar para o produtor, mostrar para ele por que utilizar isso, né? Para tentar tirar essa visão errada do produtor tem da agricultura de precisão. Entendi, Gustavo. Tá? Entendi. Obrigada. De nada. Assim, como a gente não tem mais perguntas, queria agradecer a todos que estão aqui. Agradecer ao Gustavo e parabenizá-lo também, né? Pela uma segunda vez. E queria dizer que os certificados serão disponibilizados no chat. A resposta do formulário. E após isso, a gente vai enviar os certificados. Joia. O Aline, depois, só complementando para vocês, eu vou deixar um link com vocês, para vocês passarem para o pessoal. A Quântica ela tem alguns braços educacionais também, de palestras, em outras áreas, tá? Para ficar mais fácil, eu vou disponibilizar para vocês aí, tá bom? Um link aí, para o pessoal visualizar. Se vocês puderem passar para todo mundo depois, por gentileza. Tá bom. Pode me passar depois e eu mando por e-mail. Combinado. Para eles, tá? Obrigada, Gustavo. Imagina, estamos à disposição. Obrigada, nós também. Uma boa noite para todos. Boa noite.